Vai resolver. Está aqui o doutor Otto Alencar. Vamos ver se a gente mostra a Bahia Todo Santo lá com o nosso Águia Dourada, Walter, vamos lá? Porque ele tem notícias novas para esse sistema e a gente convidou para ele falar isso aqui hoje. Doutor Otto, primeira coisa, já desenrolou o problema da TWB, a roubalheira que teve lá, que o senhor mesmo disse aqui que era um caso de polícia? Olha, está em andamento, né? O Ministério Público, através da doutora Rita Torinho, pediu a indisponibilidade dos bens do gestor anterior, o senhor Reinaldo Pinto dos Santos. Está na mão do juiz para decidir essa questão. Espero, inclusive, que a Justiça tenha celeridade para isso. Além também de pedir a indisponibilidade dos bens de antigos gestores da Gerba, desde o ano de 2006 até antes, quando nós chegamos lá e nomeamos o doutor Eduardo Pessoa. O que o povo quer saber é o seguinte, doutor. O crime praticado pelo senhor Reinaldo Pinto, da TWB, já está claro, é verdadeiro? Claro, as provas são evidentes. E por que a Justiça e a Polícia não acham ele? Não, olha, ouça bem, a Justiça, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado pediu, inclusive, busca e apreensão. O doutor Rui Moraes agiu e pediu busca e apreensão dos documentos da TWB. Só que, quando se procurou os endereços de São Paulo, não tinha mais endereço de São Paulo. Não se encontrou mais o endereço da TWB. Quer dizer, a sede da TWB não tem mais TWB. Não, onde funcionava em São Paulo não se encontrou mais. Não tem mais. Não se encontrou. Mas o procurador está em busca disso. E, além disso, tem a ação do Ministério Público. Hoje à tarde, às 14h, nós vamos ao Ministério Público para fazer, inclusive, uma audiência pública, porque eu quero tudo às claras, que o povo tome conhecimento, para saber até onde chegou e como chegou e por que chegou. Hoje, 14h, para mostrar que o governo agiu. O governador determinou a ação, nós fizemos a ação. Primeiro, uma ação para fazer a intervenção. Estamos trabalhando com a TWB Intervenção. Nós fizemos a intervenção. Encontramos, você sabe, inúmeras irregularidades. Caixa 2, desvio de recursos para a conta do doutor Reinaldo Pinto. Aliás, eu estou com as cópias aqui, doutor Otto. Eu te mandei as cópias aí. Do depósito nas contas pessoais dele e da mulher dele. Exatamente. E, além disso, o desvio de finalidade do sistema, Agora, o que o povo quer saber? dos o barcos. Quer saber, doutor? Agora, uma coisa que eu queria, se me desse oportunidade, às vezes as pessoas perguntam por que não fez em 2011 logo. Não, quando eu cheguei em 2011, nós detectamos isso e abrimos um processo. Só que a legislação, ela é a legislação que dá muita oportunidade do cidadão que tem a concessão de contestar na justiça. E se você não fizer dentro da lei, ele vai pedir ao Estado uma indenização muito grande. Nossa preocupação era essa, era fazer corretamente. Dentro das leis. Como fez o procurador, doutor Rui Moraes, dentro da legislação, mas depois ele, além de lesar o Estado, levar o dinheiro do sistema, ele poderia entrar com a indenização alta, dizendo que nós não obedecemos a tramitação da lei. E a lei, nesses casos, é uma lei que é muito flexível. Devia ser uma coisa mais rígida. Protege mais o infrator. Exatamente, devia ser uma lei mais rígida. Identificou a irregularidade, vai lá, faz a intervenção e disponibilidade dos bens e indenização do que ele fez pelo Estado. Agora, doutor Otto, o que nós queremos saber? A intervenção, quanto o governo já investiu depois da intervenção para recuperar? Eu sei que ontem eu vi 5 barcos rodando. Exato. 5, não? Exato, exatamente. Quanto gastou nisso aí? Porque eu vi o Pinheiro totalmente novo. Novo. A irresponsabilidade do gestor, do Reinaldo, foi tão grande, Varela, que ele, além de fazer e cometer esses crimes todos de irregularidade, ele tratou também de sucatear os barcos. Peças que nós nos encontramos, motores que estavam novos, que não tinham as peças nos lugares. Os 2 novos, o Ivete Sangalo e o Ananelli, também tinham problemas, né? Agora o Ivete, eu tive que parar agora 10 dias para mudar o eixo, renovar o eixo. É verdade que o eixo era velho? A caixa reversora... Peraí, deixa eu explicar. Me disseram lá de dentro, em Varela, o eixo, repare, 2 barcos novos. Um custou 35 milhões, outro 39, custou 40. 39, 38 milhões cada um. 80 milhões os dois. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Com o eixo velho? Exatamente. O eixo quebrou, fraturou, teve na ponta, fraturou o eixo. Nós tivemos que consertar, então ele deixou praticamente uma armadilha. E nós não encontramos os materiais, as peças para a reposição desses barcos. Algumas peças são importadas. As peças mesmo do Juraci e do Agenor tem que comprar na Alemanha.
São os virabrequins. O virabrequim, exatamente. Chamado eixo de manivela. Exato, você conhece bem. Esse é o Pinheiro que está aí rodando, né? Esse é o Pinheiro. É o novinho, está novinho. O Pinheiro estava completamente sucateado, com o casco perfurado, com os tanques perfurados, com toda a parte de refrigeração, também com uma série de problemas. No Pinheiro aí, foram para recuperar esse barco, deixar ele... Olha, Varela, ele está agora, ele está fazendo o percurso aí em 50 minutos. Eu vi 35. Se quiser, pode fazer 35 ou 40. Eu acompanhei. Exatamente. Mas ele fazia 1h40. Os motores foram recuperados novos, o casco, toda a parte de refrigeração. Bom, colocamos ar-condicionado no convés de baixo. O Ivete Sangalo, por exemplo, estava funcionando com 2 motores. Vai voltar agora, voltou com 4 motores, com recuperação do eixo da caixa reversora. Pra você ter ideia, a caixa reversora do Ivete foi para São Paulo, ele deixou lá, não disse que estava lá e não pagou o conserto da caixa reversora. Fomos descobrir agora que estava por lá. Aí o cidadão de São Paulo fez, olha, nós não mandamos porque ele nunca pagou. Então ficaram débitos com funcionário, débitos com o INSS, falta de recolhimento com o INSS. E o pior de todos, uma financeira atendia aos funcionários com empréstimo. Ele recolhia dos funcionários e não pagava a financeira. Apropriação. Apropriação em débito. Então não é fácil você pegar uma situação dessa e resolver. Eu sei que a população tem razão, a inquietação, mas agora nós estamos trabalhando e o governador entendeu bem isso. Nós temos que dar uma solução definitiva. E, além disso, eu quero lhe dizer que a próxima empresa que vai tomar conta, ela vai ter que se submeter a normas rígidas para dar o bom atendimento. E eu digo e defendo isso, que esse transporte hidroviário para a ilha de Itaparica, tanto para as pessoas, os passageiros como os carros, eu acho que deve ter subsídio, ter o apoio do governo. Do Estado. E do Estado. E qual é o apoio que o Estado vai dar? O Estado agora, o governador autorizou, já publiquei no Diário Oficial, nós vamos adquirir 3 novos ferries, já está publicado. A primeira publicação é para que as empresas mostrem qualificação para atender o que nós queremos. O senhor falou em 3 ferries para 200 automóveis. Exatamente. E 2.000 passageiros. 1.500 a 2.000 passageiros. 3 novos. 3 novos. O senhor disse aqui a semana passada... Já foi publicado no Diário Oficial. 7 meses eles estarão aqui? Varela, primeira licitação é para qualificação das empresas que podem oferecer o que nós queremos. Certo. Ela vai dizer, eu tenho os ferries, está aqui. E a segunda licitação é de preço. Aí nós vamos lançar um edital para que essas empresas que têm os ferries dizem assim, olha, eu vendo por tanto, outro vendo por tanto, para ter uma coisa bem transparente, acompanhada inclusive pelo Ministério Público. Agora, esses 3 ferries, eles certamente vêm do exterior, e o edital está lá muito claro, eles devem vir navios, né, para transporte. Olha, eu vou dizer uma coisa, chegando esses ferries, a solução está dada. Doutor Otto, eu acompanho isso desde 1970. Eu sei, você tem a memória Luiz Viana Filho era o governador. Esses 2 primeiros foram fabricados no estaleiro Sol, às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Eu vi de perto isso. E claro que a CNB, na época, como comprou o navio Maragogipe, Itaparica, na Alemanha. Na Alemanha. Quem sabe melhor fazer isso é o europeu. Exatamente. Não é isso? Nós já pesquisamos isso na Grécia, na Espanha, em Portugal, na Flórida. Já mandei os nossos técnicos olharem isso. E depois da qualificação das empresas, virá a segunda etapa, que é a etapa de preço. O governador Wagner vai disponibilizar esse recurso. Nós vamos ter, então, com a aquisição desses barcos, nós já temos 8. Um deles vai demorar muito de sair, que é o Ipuaçu, que deixaram numa situação que ia até para sucateamento. Foi o Gal Costa. O Gal Costa. E o Monte Serra. Exatamente. Eu não vou permitir que o barco vá ser sucateado em hipótese nenhuma. O Estado tem recursos, pode colocar os recursos e recupera. O Pinheiro está numa situação precária. Não tinha nem como rodar. Pois ele está numa situação hoje de tranquilidade, rodando aí, sem nenhum problema. Dá para recuperar. O barco é como um avião. Se você faz uma boa recuperação nele, ele vai funcionar. Motorização nova vai em frente. Vai em frente. Então, esse barco, custou o quê? Botar um seminovo, algo em torno de 4 milhões de reais. 4 milhões para recuperar. O doutor Otto, é bom a gente lembrar. O novo custa hoje 22. Juraci e o Agenor foram comprados em 70 por Luiz Viana. Aí o ACM assumiu o governo em 71, comprou o Ipuaçu, o Rio Paraguaçu, o Monte Serra e o Vera Cruz, que é esse Pinheiro. Esse Pinheiro, né? É o antigo Vera Cruz. Não é isso? Exatamente. Depois compramos o Gal Costa e o Maria Bethânia.
Depois, ninguém... Aí Paulo Souto governou 8 anos, não comprou nenhum. César Borges, 4 anos, não comprou nenhum. Wagner comprou. João Duval, 4 anos, não comprou nenhum. 16 anos, sem atualização da frota. Esse contrato com a TWB, é bom ficar bem claro, que foi assinado no governo Paulo Souto. Em 2006. Isso. E agora o Wagner que comprou o Ananeri e o Ivete. Ivete Sangalo. Sendo que o Gal Costa virou Ferro Velho e o Monte Serra virou Ferro Velho. Exatamente. O Monte Serra... O Carnaval, ó. O Monte Serra foi sucateado e foi para leilão. Agora, o Maria Bethânia, nós fizemos a remotorização, os motores novos, mudamos o eixo, o barco está em condições mecânicas tranquilas, sem nenhum problema. Precisa realmente de fazer algumas coisas, de recuperação de melhores instalações para conforto do usuário. Você tem um problema. Sabe por que ele está andando bem assim? Que o casco está limpo. Claro, está limpo. E para limpar um casco não é fácil. É problema. Aí você tem que saber... só tem a base naval. Exatamente, tem que fazer o jateamento, identificar onde tem... Esse pinheiro estava com perfurações em todo o casco. Olha, quando nós fizemos a intervenção, e você falou uma coisa, eu tive que tomar a decisão e a coragem de fazer, porque algumas pessoas achavam que o Estado não ia resolver o problema. Quando nós fizemos, e quando eu mandei tirar o Juraci Magalhães do tráfego, se eu permito isso, nós íamos ter um desastre na Baía de Todos os Santos, com muitas vidas ceifadas em função disso. Nós não permitimos. A intervenção foi feita para não ter um acidente grave na Bahia. Aqui, ó. E outra coisa, não ficaria com o barco. Abre aqui. Eu denunciei aqui. Tinha toneladas e toneladas de paralelepípedo em cima do casco dele. Exatamente. No porão do Juraci tinha 120 toneladas de paralelepípedo para dar 120 toneladas de pedra dentro do navio. Para dar estabilidade. Uma bomba flutuando na Baía de Todos os Santos. O grande risco que estava correndo a população era de ter um acidente grave. Então, quando nós identificamos, fizemos a intervenção no mês de setembro e aí começamos a tomar conta para que não houvesse esse problema. Agora, a recuperação demorou muito tempo, teve até um período que ficamos com um barco só, depois de 2, um momento em que um deles teve problema de 2 horas. Essa imagem ao vivo, tá vendo? E ficou sem tráfego. Esse é o Ivete ou o Ananeri que tá vindo aí? Pois é. Um dos dois. Agora nós estamos com 5 barcos para o Carnaval. O Ananeri, o Ivete Sangalo, o Pinheiro, o Rio Paraguaçu e o Maria Bethânia, que tivemos que parar uma semana para trocar os 2 motores. Colocamos 2 motores novos, em boas condições. Trocamos o eixo do barco também. Você sabe que trocar eixo de barco demora muito tempo, que é por mergulho, né? Não é uma coisa tão fácil, é uma coisa demorada. Mas fizemos isso e eu acredito que esses 5 barcos. Agora, até o final do mês de começo de março, eu vou ter igualzinho ao Pinheiro, que você está vendo rodar aí, o Agenor Gordilho e o Juraci Magalhães. O Ipuaçu está ainda na base naval, fazendo jateamento para identificar as perfurações de problema de casco e vai demorar mais tempo. Mas eu tenho até o final de fevereiro, eu vou ter igualzinho ali que está o Pinheiro, o Agenor Gordilho, que é o dose dupla, e o Juraci Magalhães, que nós corrigimos todo. O barco não tinha estabilidade nenhuma para fazer o tráfego da... Doutor Otto, muito obrigado. Aí o nosso helicóptero Águia Dourada fazendo a ilustração do que nós estamos falando aqui nos estúdios. Esse é o investimento que não é suficiente 5 barcos. Claro. Nem os 8 barcos. 8 nós tínhamos em 80. Pois é, em 1980 tinha 8 ferros. Nós temos que ter em condições boas, de plena confiança, 11 barcos. Sabe por quê, Varé? Porque 8 dá para fazer o tráfego até no horário de pico. Natal, Réveillon, Carnaval. Mas tem que ter 3 reservas, porque isso quebra como quebra uma bicicleta, o carro, quebra uma moto, um avião. Então quebrou, tem que ter 3 paradinhos ali de reserva e entra no tráfego e vai consertar o outro. Só nessas condições a população vai ter segurança e conforto para fazer eu fiquei sem barco outro dia, 15 dias, esperando um rolamento vindo de São Paulo. Também tem isso. Você não acha peça na Bahia. As peças do Agenor são da Alemanha, nós compramos, já tem 3 meses, não chegou até agora. Era para ter chegado, mas aquele problema da nevasca lá na Europa, os aviões cargueiros não puderam decolar. Aí atrasou um pouco. Um abraço. Obrigado. 5 ferros estarão atuando no Carnaval. Exatamente. Tá bom, um abraço, doutor Otto Alencar, muito obrigado pela presença ao vivo, uma boa entrevista esclarecedora do sistema Ferryboat. O problema é o seguinte, tem que prender o canalha do ladrão do senhor Reinaldo Pinto,
da TWB. Os caras têm que ser presos. O cara roubou, desfalcou a empresa, desviou recursos, se apropriou de impostos a pagar. A esposa dele, na conta dela, o dinheiro do estacionamento. Negócio bom, rapaz. Esse contratinho, hein? E olha, Otto me disse que foi assinado por Paulo Souto até o ano 2032. Porra, que vaca leiteira essa aí, hein? Pelo governador Paulo Souto, ex-governador. Deixa eu bater aqui 3 vezes. Pronto. Show! Atenção agora, hein? Cadê a enciclopédia ali, rapaz? Ali é mesmo, Ninguém viu a enciclopédia carnavalesca chegar aqui até agora. Essa ali é... Esse é o Valtinho